Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta terça-feira, e eu queria falar com vocês ainda sobre arbitragem, tá? Eu queria falar sobre arbitragem. A arbitragem que tem sido muito danosa ao Santos nesse Campeonato Brasileiro. E esse canal aqui conseguiu uma imagem, um vídeo exclusivo sobre a jogada em cima do Lautaro Dias, que o árbitro, Rodrigo Klein, marcou pênalti no campo, tinha o quê? 2 minutos de jogo. O VAR chamou e desmarcou a penalidade. A imagem que a gente viu pela televisão nos dava a mesma sensação de que não foi nada. Não foi nada. Mas essa imagem exclusiva que eu consegui mostra para vocês que houve sim, senhor, a penalidade máxima. E é em cima dessa imagem que o Santos reclama a não marcação do pênalti. Por exemplo, domingo no Rio de Janeiro, quando o Santos empatou com o Botafogo em 2-2, o Alexandre Matos, o CEO de futebol do Santos, falou sobre essa penalidade. E eu vi que muita gente, inclusive eu, né? Mas por que está reclamando dessa penalidade? Não foi nada. A gente viu pela televisão. Houve sim, senhor, a penalidade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Neymar, não adianta, gente. Vocês não querem falar do Neymar? Tem que falar, é notícia, ele tá voltando a treinar. Treinou com bola hoje. Tudo indica que ele vai mesmo jogar contra o Flamengo. A tendência é essa. Ele vai jogar contra o Flamengo. Gente, é ótimo isso pro Santos. É ótimo, já falei pra vocês, eu trouxe pra isso daqui, ó. Pro Santos, eu não trouxe pro Neymar. Esse aqui eu torcia pra ele. Mas eu trouxe pra esse daqui, ó. Santos Futebol Clube, entendeu? E o Santos precisa do Neymar, tá bom? Tem também mais outras coisas aqui no vídeo pra gente conversar, mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deem o like, ativa o sininho, hypa o vídeo, estamos caminhando aí para 176, olha, vamos estabelecer a meta, estamos caminhando para 180 mil inscritos. Posso contar com vocês? Espero que sim, eu sei que posso. Gente, então, como eu falei para vocês na abertura desse vídeo, eu consegui uma imagem exclusiva mostrando a penalidade em cima do Lautaro Dias. Foi pênalti. Querem dar uma olhada no lance? Olha aí, vamos dar uma olhada. Vocês estão vendo? Olha aí a jogada, o zagueiro vem, o Lautaro chuta o chão. A impressão que dá é que ele chutou o chão, mas olha só, olha lá, a perna do zagueiro bate no pé dele, desvia o pé direito, vocês estão vendo? Desvia o pé direito, olha lá. Por quê? O pé direito perde a direção da bola porque ele é desviado pela perna do zagueiro do Vitória. Consequentemente, ele chutou o chão. Ele não chutou a bola. Vocês entenderam? Vamos de novo, olha lá. Vocês estão olhando aí. De cima, parece que não foi nada, né? Vocês estão vendo aqui. Agora, quando vem a imagem de baixo, você vê que houve o toque. Houve o toque no Lautaro e, consequentemente, houve a penalidade. Que o Rodrigo Klein marcou no campo, mas o VAR chamou e desmarcou. Gente, é o seguinte. A penalidade, pelo que a gente viu aí, aconteceu. Ponto. Mas aí, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, não sinceros, vamos ser honestos. O VAR não tinha essa imagem. Muito provavelmente, se o VAR tivesse essa imagem, o pênalti teria sido confirmado. Quero crer que sim, né? Porque está muito claro nessa imagem. Dá uma olhadinha de novo aí, vamos passar de novo para vocês verem. Olha aí, tá vendo? A impressão que dá na primeira jogada, que ele chuta o chão porque é grosso. Mas não foi isso que aconteceu. Olha lá, o pé dele indo para trás, bate no pé do jogador do Vitória, porque há uma ação por trás, e essa ação é faltosa, e consequentemente ele perde a direção da bola e chuta o vácuo, né? Chuta o chão. Então, eu quero crer que se o VAR tivesse essa imagem, o pênalti seria confirmado, já que o pênalti foi marcado pelo Rodrigo Klein em campo. Então, houve um prejuízo aí para o Santos. 2 minutos de jogo, gente. Faz 1-0, o jogo é outro. Vocês viram contra o Corinthians. Fez 1-0 logo de cara, acabou 3-1, podia ter acabado 5-1. 6-1. É que o Santos tirou o pé para variar, né? O jogador hoje em dia faz assim, tira o pé quando ele vê que o jogo está garantido. Ao invés de buscar resultado, fazer vitória, aumentar, você entendeu? Dar mais expressão à vitória conquistada. Então,
Um gol logo de cara era outro jogo. O Santos, que hoje tem 32 pontos, ele poderia perfeitamente estar hoje com 35. Porque o Vitória, que nunca tinha vencido fora de casa, sofrendo gol logo de cara, o impacto ia ser outro. A confiança ia pro saco. Ia pro beleléu. Entendeu? Aí aparecia alguém com um saco lá, pega a confiança e tchum, joga lá dentro. E o que ia acontecer com a confiança do Vitória? E o Santos poderia hoje ter 35 pontos ganhos. 35. E com 35 pontos ganhos, nessa situação, ele teria entre ele e o Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, o Ceará e o Internacional. Olha só como as coisas acontecem. Olha só como as coisas acontecem e fazem a diferença no final de uma competição. Tudo bem, tem lances em que o Santos foi favorecido, o lance do pênalti lá do Luan Pérez contra o Bragantino não foi marcado, vocês lembram? Não foi marcado. Enfim, houve também, mas nesta situação, houve a penalidade, sim senhor, em cima do Lautaro Dias, cometida pelo zagueiro do Vitória aos 2 minutos de jogo. Estava 0-0. Estava 0-0. Sem contar o lance do próprio Lautaro, que ele sofre a falta do jogador do Botafogo, no jogo de domingo passado no Rio de Janeiro, a falta não é marcada, e na sequência do lance, sai o segundo gol do Botafogo. O Santos podia ter feito 1-1, ou podia ter tomado mais gols, a gente não sabe. Aquela falta tinha que ter sido marcada. E o gol do Botafogo não sairia. Podia acabar 1-1? Podia. O Santos poderia ter custado o mesmo pontinho que ele conquistou com 2-2. A gente não sabe. Mas aquela falta contra o Botafogo foi escandalosa. Escandalosa. A ponto de o Alexandre Matos ter invadido o campo. Vocês viram no jogo domingo, todo mundo viu. Ele invadiu o campo, foi lá e falou cobras e lagartos pro árbitro, e o árbitro até relatou na súmula. Entendeu? Depois que ele deixa o campo, o Alexandre, ele intencionalmente procura meu amigo Murilo Tauro, repórter da Globo, para falar. Por quê? Porque ele já fazia a defesa dele ali. E já expunha a situação. A mazela da arbitragem brasileira. Mais uma. Então ele foi esperto, foi lá e já mandou o recado dele. O Brasil inteiro ouviu. A CBF ouviu. A comissão de arbitragem ouviu. Todo mundo ouviu. Você entendeu? Agora, o Santos estava fazendo isso? Não, não estava. Não estava. Por que ele fez? Porque o Santos está cansado de reclamar na CBF de maneira civilizada e não recebe nada em troca. Nenhuma atenção, vamos ver, vocês têm razão, etc e tal. O Santos mandava para a CBF ofícios com cópias dos lances e a CBF simplesmente ignorava. Não respondia ao Santos. Então, qual foi a postura adotada agora pelo Santos, capitaneada pelo Alexandre Matos? É dele a ideia. É dele a ação. É dele a estratégia. O Santos agora vai fazer o que todo mundo faz. O Flamengo não vive reclamando? O Palmeiras não reclama? O outro lá também não reclama? O Santos vai ficar calado? Tá certo, ué? Se todo mundo reclama, eu vou reclamar também, ué. Por que vai me punir só? Eu sou bonzinho, tô ajudando todo mundo, não crio problemas, não faço barulho, não agito, não faço nada disso. E quando eu reivindico, eu peço alguma coisa, não acontece nada. Então eu vou entrar no meio da turma, vou entrar no meio da galera, no meio da multidão e vou sair reclamando também. Então, a partir de agora, o Santos vai ser assim. Apitou mal. Prejudicou o Santos claramente, como aconteceu no jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Santos vai chiar. O Santos vai reclamar. O Santos vai espernear. E vai ser mais uma voz a perturbar esse ambiente ruim da arbitragem brasileira. Que nossa arbitragem está muito ruim. O Cássio deu uma entrevista domingo falando, olha, gente, a gente precisava se unir, porque se a gente se unir, quem sabe a gente melhora a qualidade da arbitragem. Mas não adianta, velho. Porque quando o Cruzeiro for prejudicado, o Cássio vai ser o primeiro a reclamar. Precisava fazer isso? Claro que sim. Mas aí teria que haver uma reunião de sindicatos, tá? Dos atletas, dos árbitros. Deveria haver uma reunião
nos times. Fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, ninguém mais fala de arbitragem, vamos combinar isso? Vamos combinar? Mas enquanto não houver essa concordância entre todas as partes, times, dirigentes e jogadores, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Entendeu? Pessoal, outra coisa. O Neymar voltou a trabalhar com bola. Neymar voltou a trabalhar com bola. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Significa o quê? Que muito provavelmente no jogo contra o Flamengo, ele vai voltar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui direitinho pra gente ver exatamente quando que é o jogo do Santos com o Flamengo. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Pra gente não perder pra gente ter uma noção exata de quanto tempo ainda o Neymar vai ficar trabalhando em recuperação até esse jogo contra o Flamengo. Por quê? Porque contra o Fortaleza, no próximo domingo, ele não vai jogar. Não dá tempo. E nem há necessidade disso. Porque o Santos precisa saber o momento certo de o Neymar voltar. Para não atrapalhar, para não prejudicar e para de repente não acontecer de novo uma nova lesão. O jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro vai ser no dia 9 de outubro. Perdão, de novembro. 9. Então, até lá nós temos mais 12 dias. 12 dias. 12 dias a mais para o Neymar chegar se recuperando. Ele poderia voltar contra o Palmeiras no dia 6. No dia 6? Poderia. O grande problema é que o jogo contra o Palmeiras vai ser no Allianz Parque e no plástico, ou seja, no gramado artificial, o Neymar não vai jogar. Hoje, gente, vocês sabem que eu trabalho lá na Placar, né? Na TV Placar, né? E faço um programa todos os dias, né? De segunda a sexta, das 11 até meio-dia e meia, tá? Então, tô lá eu, o Alfinete, o Quesada, a Isabela Labate, o Gui Azevedo, estamos todos lá discutindo. E hoje nós recebemos a visita do Rosinei. Vocês lembram dele? Aquele meia-direita do Corinthians, muito bom jogador, foi campeão brasileiro com o Corinthians, da Libertadores com o Atlético Mineiro, da Sul-Americana com o Internacional, jogou no América do México. Aliás, teve um jogo da Libertadores do Santos, quando o Santos é campeão, ou foi no ano seguinte. O Santos joga contra o América do México e ele joga na Vila Belmiro contra o Santos, o Rosinei. E ele falou assim, nossa, eu nunca vi nada igual o Neymar, nunca vi. Era impossível parar o Neymar. Por que eu estou falando sobre o Rosinei? Porque hoje, conversando com ele sobre isso, eu perguntei sobre a lesão. Falei, você já teve uma lesão similar a essa do Neymar? Ele falou assim, já. E eu estava no América do México. Eu falei, quanto tempo demorou para recuperar? 4 meses. 4 meses. O Neymar pode voltar com 2 meses. E ele falou para mim que a recuperação dele estava tão difícil que ele, inclusive, chegou a fazer uma parte da recuperação dele, do tratamento, nos Estados Unidos. E ele me falou o seguinte, Sormani, porque eu perguntei para ele, eu falei, Rosinei, o Neymar já está correndo. Isso significa que está legal? Está consolidada a lesão? Ele falou assim, Sormani, o grande problema não é correr. São as mudanças de direção e a intensidade que você dá no arranque, por exemplo. Aí é que o músculo pode abrir o bico. Então, pelo vídeo que a gente está vendo, o Neymar já está fazendo movimentações laterais. Está dando piques. Está começando a se movimentar. Então, ao que tudo indica, o Neymar deve mesmo voltar contra o Flamengo. Eu acho isso ótimo. Eu sei que muitos de vocês, e não são muitos não, hein? Eu estava olhando nas respostas, a maioria quer o Neymar de volta. A maioria quer o Neymar porque sabe, gente, a gente precisa dele. É uma opção a mais. Gente, ao invés de você colocar no segundo tempo o Guilherme, você põe o Neymar. Você prefere o Guilherme ou o Neymar? O Neymar está lá, está sendo pago, tem um contrato. Não vamos usar? Se pode. Vou torcer contra? Por quê? Torcer contra o Neymar é torcer contra o Santos. Vocês fazem isso? Eu não faço. Eu não faço. Ah, sua mãe é ser Neymar 7. Não. Tenta entender o que eu estou fazendo. Não é difícil entender. Não é difícil. Entendeu o meu comentário? Não é difícil. Entendeu? O Santos precisa do Neymar. Precisa. Como ele precisa de outros jogadores também. Mas mais o Neymar. Vocês precisavam ver o que o Rosinei falou do Neymar no programa hoje. Qualquer jogador que a gente entrevista, que está ao vivo, conversa com a gente, todos falam a mesma coisa. O Neymar é diferenciado. Se nós temos esse jogador, por que nós não vamos botar para jogar? Então, felizmente, ele voltou a treinar. Voltou a mexer com bola. Calçou chuteira. Está dando arranque. Fazendo mudança brusca de direção no campo. E é aí que o Rosinei falou que você tem que ver se a lesão tá legal. E ele até contou que ele voltou, tá?
Ele voltou mais ou menos antes de 4 meses. E no primeiro jogo ele já sentiu. Por quê? Ele falou que teve que dar um pique, um arranque, pum, sentiu de novo. Então o Neymar está simulando tudo isso nos treinamentos. Tomara que nada venha acontecer. Tomara que não haja nenhuma intercorrência e que ele continue se recuperando para estar disposto à disponibilidade do Santos na partida contra o Flamengo. Tá bom? Gente, outra coisa. O GE publicou uma matéria hoje dizendo que se o Santos fizer a lição de casa, ele escapa do rebaixamento. Por quê? Porque tem 5 jogos em casa. 5 vezes 3, 15. 15, com os 32 pontos que ele já tem, vai a 47. Escapa. Mas não é, desculpa, pessoal, mas eu entendo. Eu acho que é válida essa matéria, mas eu acho que tem que ponderar. Não é? Se o Santos vai jogar em casa com Fortaleza, Palmeiras, Mirassol, Sport e Cruzeiro. 5 jogos. Qual é o aproveitamento do Santos em casa? Você tem que levar em consideração isso. Bom, quem me garante que o Santos vai ganhar do Palmeiras se ele perdeu para o Vitória? Tudo bem, perdeu porque não marcaram aquele pênalti, mas perdeu. Quem vai me garantir que o Santos vai ganhar do Mirassol se ele não conseguiu ganhar de outras equipes mais frágeis? Jogando na Vila Belmiro, como o Bragantino. Então, a conta não é essa. O que a gente tem que levar em consideração é o aproveitamento. Aproveitamento. Qual é o aproveitamento do Santos em casa? 53,3%. Estou levando em consideração só o trabalho do Vojvoda, que é isso que interessa. Eu não vou levar em consideração o aproveitamento do Santos em jogos com César Sampaio, Caixinha, Kleber Xavier. O técnico é outro. A filosofia é outra. A maneira de jogar é outra. Então eu tenho que levar em consideração o aproveitamento com o Vojvoda. E o aproveitamento do Santos com o Vojvoda em casa é de 53,3%. O Santos tem 4 jogos fora de casa. Palmeiras, Flamengo, Internacional e Juventude. 4 jogos. Qual é o aproveitamento do Santos fora de casa com o Vojvoda? 25%. Muito pequenininho. Os 53% de aproveitamento, 0,3%, né, em casa, o Santos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ganhou do São Paulo e do Corinthians, empatou com o Fluminense e empatou também contra o Grêmio e perdeu para o Vitória. Nesse jogo aí da penalidade que a gente viu. Fora de casa, não ganhou nenhum jogo, empatou 3, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Botafogo e perdeu para o Ceará. Então você tem que fazer a conta em cima desse aproveitamento. O Santos tem 15 pontos para fazer jogando em casa, como nós vimos. Se ele mantiver esse aproveitamento de 53,3%, ele chega a 8 pontos. Desses 15 ele ganha 8. Fora de casa, 4 jogos, 12 pontos. Se ele mantiver esse aproveitamento de 25%, ele conquista 3 pontos. Somando os 8 em casa com 3 fora, dá 11. Com os 32 que ele tem nesse momento, ele chegaria a 43 pontos. Dá para escapar? Dá. O site da Universidade Federal de Minas Gerais diz que para estar garantido você precisa ter 48 pontos. Eu acho exagero. Entendeu? Não é que eu acho exagero, estou contestando a matemática. Longe de mim fazer isso. Longe. Estou dizendo o seguinte, que eles levam em consideração rodada a rodada e também desempenhos, dentro e fora de casa. E nesse momento é essa a pontuação. Mas claro que com o passar do tempo ela vai caindo. Eu acho, pelo andar da carruagem, pela experiência que a gente tem, acho que 43 escapa. Mas é bom garantir 45. Ou seja, o Santos vai ter que melhorar o aproveitamento dele em casa e principalmente fora. Principalmente fora. Se ele conseguir fazer isso, ele escapa do rebaixamento. Ele escapa, sim, senhor. Tá bom? Para encerrar esse vídeo, pessoal, o Santos solicitou à Federação Paulista de Futebol que o primeiro jogo da final do Sub-20 contra o São Paulo, marcado para o dia 9, que o Santos jogue na Vila Belmiro. Mas foi o que eu contei para vocês ontem aqui. Nesse dia tem a tal do Santos Run, que é a corrida, que começa na Vila Belmiro e termina na Vila Belmiro. E o término está sendo previsto para limpar tudo, para desocupar a Gramado, 4 horas da tarde vai estar tudo ok. Que é corrida de manhã e tal, mas até chegar, enfim, 4 horas da tarde o Gramado está zerado. Para poder se arrumar para o jogo contra o São Paulo pela final do Sub-20. O Santos poderia fazer esse jogo às 6h30 da tarde. Só que nesse dia é o dia do jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Exatamente nesse horário. 6h30 da tarde. Então não dá. Você marcar uma final do Sub-20
No mesmo horário, o Santos jogando contra o Flamengo. Não faz sentido. Então, o que o Santos solicitou para a Federação Paulista de Futebol? O jogo contra o São Paulo, dia 9, que é o jogo de ida na final do Sub-20, esse jogo seria às 8h30 da noite. Tem que falar com a televisão também, porque a televisão transmite. Precisa ver como é que vai ser. Acho que não vai ter problema, porque é a TNT que está mostrando. Acho que não vai ter problema. Acho que não vai ter problema com a TNT. A TNT mostraria numa boa, 8h30 da noite de domingo. E seria muito legal, se você imagina, se o Santos consegue um resultado expressivo contra o Flamengo, pô, os caras invadem a Vila Belmiro para torcer para a molecadinha. Agora, se perder, e perder feio, o entusiasmo vai diminuir bastante. Entendeu? Agora, então é isso, a ideia é essa. Agora, eu não sei por que o marketing do Santos, ou social, ou seja lá qual departamento for, não muda o local dessa corrida. Pô, faz o CT, começa no CT e termina no CT. Mas na época da pandemia, na época não me lembro qual foi a época, eles mudaram a trajetória da São Silvestre em São Paulo. Muda, o que custa mudar isso, gente? Por que tem que ser abertura e encerramento na Vila Belmiro? Faz o CT. Faz o CT. E aí o Santos poderia perfeitamente jogar no domingo às 4h da tarde, contra o São Paulo. Seria muito mais legal. Gente que está passando o final de semana em Santos, poderia assistir o jogo, das 6h da tarde e volta. Agora, 8h30 da noite, quem não mora em Santos não vai assistir o jogo. E a afluência de público às 4h seria muito maior. A torcida iria empurrar o Santos à vitória. Entendeu? Mas, enfim, eu não entendo até agora, gostaria muito de entender por que é que o departamento, o Santos Futebol Clube, não muda o local dessa Santos Run. Não consigo entender. Juro por Deus que não consigo entender. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Então mostramos aí a penalidade em cima do Lautaro, que aconteceu e não foi marcada. Aliás, foi marcada e o VAR tirou, mas foi compreensível. A nova postura do Santos, tá? Neymar voltando a treinar e essa questão aí da final do Sub-20, na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Tá bom, gente? Amanhã a gente volta a se falar. Só se acontecer alguma coisa importante. Aí eu volto antes. Tá bom? Até.